A organização sindical e política é um grande desafio. Eu penso que esse é o único calcanhar daqueles, porque os últimos 3 anos de greves gerais e manifestações demonstraram que há uma força social de grande resistência, ou seja, as pessoas acham realmente intolerável não haver um Serviço Nacional de Saúde. A média dos portugueses acredita no serviço, acredita na educação pública, acredita no valor das reformas e do contrato social. Mas a debilidade organizativa, não só do ponto de vista sindical, que nós referimos aí, mas também do ponto de vista político, parece-me óbvia. Eu creio que há uma falha, quer dizer, primeiro há o caso óbvio de que as organizações de trabalhadores não conseguiram dar resposta à precarização da força de trabalho e ao desemprego. Não há organização, e nós estamos a falar de metade da força de trabalho é precária ou desempregada. Por outro lado, há esta permanente heterogeneidade dos setores dos trabalhadores, ou seja, a ideia de que o médico é privilegiado, que o estivador ganha muito, de que o enfermeiro quer fazer turnos. Há uma permanente competição entre os trabalhadores e não regimes de solidariedade. Quando é óbvio que qualquer português devia pensar em se solidarizar imediatamente com o enfermeiro, com o professor, com o médico, com o estivador, porque isto é uma cadeia produtiva que funciona como um só. E, portanto, esses esquemas de solidariedade falham. E também falha a memória histórica organizativa. É muito engraçado ver o contraste entre o padrão da organização dos reformados, que trazem uma memória muito politizada do maio de 68, do 25 de abril, e, portanto, têm uma extraordinária capacidade de organização. Organização em núcleos, votações por maioria, etc. E ver a debilidade organizativa destes movimentos sociais dos setores precarizados, que levam muitas vezes horas a entender-se só sob o método de votação. Obviamente, depois aquilo morre sem ter consequências. E, portanto, eu penso que essas questões são questões hoje absolutamente centrais. Eu acho que a precarização desta metade da força de trabalho que eu falei agora, os desempregados e os precários, só foi possível porque se arranjaram uma série de expedientes quando os sindicatos eram fortes nos anos 80. E é preciso dizer que houve aqui alguma responsabilidade ou uma falta de visão estratégica, que foi aceitaram massivamente ou reformas antecipadas ou processos de reestruturação da força de trabalho em que os que vinham de abril conservavam direitos, mas os que vinham novos vinham sem direitos. Portanto, a pouco e pouco foram entrando no mercado de trabalho pessoas sem direitos. E o que é que aconteceu? Essas pessoas hoje em dia são uma força social objetiva para pressionar os salários dos que têm direitos e acabar com os que têm direitos. Acabar com os direitos dos que ainda têm direitos. Porquê? Porque há mais de 2 milhões de pessoas, há 1.400.000 pessoas desesperadas para trabalhar. E essas pessoas são uma pressão objetiva sobre quem ainda tem direitos. Ou seja, esta ideia de que os pais, ou por regimes de segurança social, depois mais tarde pelos rendimentos sociais de inserção, rendimentos mínimos, apoios à precarização, os próprios pais a sustentarem os filhos muito mais tempo em casa do que seria admissível numa sociedade saudável. Portanto, os pais de facto abdicam de uma parte do seu salário para manter o filho em casa até aos 25, 30, 35 anos, porque os pais mantinham direitos e mantinham salários que isso lhes permitia. Deu mau resultado, porque a verdade é que hoje o governo ousa cortar as reformas dos mesmos pais. E ousa porquê? Ousa porque não há força social. Há uma imensa fragilidade social, nomeadamente precários e desempregados. Muitos deles até de forma muito inconsciente e muito pouco inteligente a achar que quem tem direitos é que está mal. Portanto, quem ganha 4.000 euros porque fez o dobro das horas em turnos ao final do mês é que é o privilegiado, ou o médico é que é privilegiado, ou isso é que esses é que estariam mal e não toda a sociedade que tem relações laborais completamente subdesenvolvidas. Se os enfermeiros são despedidos ou se os estivadores ganham, em vez de 1.700 euros, 600, isso tem consequências para toda a sociedade. Isso não tem só consequências. Se os professores são despedidos massivamente, não tem só consequências para os nossos filhos que passam a ter uma pior educação, para aqueles professores que passam a ter piores relações laborais, mas tem consequências para toda a sociedade. Porque a vitória de um setor é também um exemplo para todos. E a derrota de um setor é também um exemplo para todos.
Eu agora não me lembro do nome não me lembro do nome da enzima. Isso é um estudo britânico, é um estudo que teve muito impacto na altura, porque é um estudo que calcula a esperança média de vida com fatores sociais, nomeadamente com a origem e classe social das pessoas. E uma das conclusões do estudo, muito interessante, é pôr em causa esse mito que nós temos de senso comum de que um CEO, um gestor de uma empresa, sniffa muita cocaína e sofre tanto que acaba por morrer de ataque cardíaco com 50 anos. Ora, o que o estudo vem dizer, não é? Essa caricatura, o que o estudo vem dizer é que isso não é verdade. Um gestor de uma empresa tem uma esperança média de vida muito maior do que um operário ou um trabalhador sujeito a mecanismos de hierarquia e controle. Às vezes a diferença pode chegar a ser de 18 anos em média. E, portanto, o estudo foi à procura de perceber porquê e uma das conclusões que avançam, para além de muitos outros fatores, qualidade da alimentação, qualidade de acesso a cuidados de saúde, etc., é que um gestor de topo, nomeadamente, produz adrenalina e outras hormonas, que são hormonas de força, e um trabalhador permanentemente sujeito a controle e hierarquia produz outras enzimas, que são enzimas de medo e de ansiedade, que eu não sei especificar, terá que ser um médico para especificar esta questão, mas debilitam o sistema imunitário e não o fortalecem. Porque o medo de perder o emprego, o medo de ser controlado, o medo de ser permanentemente vigiado, ou de não conseguir pagar as contas todas ao final do mês, isso leva a uma degradação por produção de hormonas ou enzimas, nomeadamente eram referidas, se eu não estou a errar, enzimas, a uma degradação da qualidade de saúde desses trabalhadores. Agora, junto a isso, que eu creio que no caso dos enfermeiros é absolutamente óbvio, a questão dos turnos permanentes, ou seja, todo o processo de sono-vigília é alterado nestas pessoas. E, portanto, nós temos aqui, inclusive, houve tempos e houve países onde esses fatores eram altamente contabilizados para benefício salarial ou até para redução da idade da reforma, porque se chegava à conclusão que o desgaste do trabalho por turnos, e todos os trabalhos em todo o mundo confirmam o desgaste do trabalho por turnos, portanto, como existia e existe o desgaste do trabalho por turnos, ou seja, para que as pessoas nos entendam, há muita gente que não tem um padrão de sono regular por trabalhar à noite, por mudar sistematicamente de horário, e portanto isso inclusive até devia ser beneficiado, ou beneficiado salarialmente, ou beneficiado em termos de redução da idade da reforma. Isso tem que ser contabilizado por nós, uma vez que há pessoas dispostas a trabalhar da meia-noite às 8 da manhã para que nós possamos ter acesso a um cuidado de saúde emergencial.